Estamos no ar, hein, pessoal? Mais um Redação Placar com essas duas figuras maravilhosas, Leandro Miranda, Luiz Felipe Castro, os repórteres Placar, que, claro, vão trazer pra gente sempre um tema diferenciado da nossa edição do mês da revista Placar, já projetando o próximo mês, até porque, finalmente, hein, aleluia, sortearam os grupos da Libertadores. Agora sim. E o que isso tem a ver com o nosso Redação Placar? Tudo. Porque com o sorteio dos grupos da Libertadores, com o começo de fato agora da competição naquilo que vale, senhores, temos a nossa edição pronta. O famosíssimo, icônico, esplendoroso, o documentado... O definitivo. O definitivo Guia da Libertadores Placar. Põe na tela aí, ele está aí, que capa incrível, hein? Só protagonistas, Pedro, Dudu, Renato Augusto, Hulk, Cano, Alan, Patrick e Fernandinho. Só gente importante, meu amigo. Fernandinho, último finalista, junto com o Pedro, né? Flamengo, Atlético Paranaense. Dudu, que pra muita gente está numa prateleira especialíssima de idolatria no Palmeiras. O Alan Patrick jogando muita bola no Internacional. Bom, Cano dispensa apresentação, né? Olha, vou contar uma coisa, hein? O Cano pode se aproximar com esses números, não vou dizer se no total, mas na proporção do que ele tem jogado, num nível de representatividade para esses últimos tempos proporcionais ao Fred no Fluminense, hein? Acho que o que conta a favor do Fred é a longevidade, né? Mas muitos anos de identificação, mas o Cano já tem uma idade avançada, mas caminha pra isso, né? Mas o começo de Fred no Fluminense e o que tem feito o Cano são muito semelhantes, resolvendo a parada. Se o Fred é melhor ou pior, mas... Cumprindo o papel de bola na área pra eles, é bola na rede, Eu né? tenho camisa 9, que eu quero que ele faça. Gol. Acabou o gol, ele faz, entendeu? O Fluminense como um dos candidatos ao título. A gente aposta aí que realmente o Flu pode fazer uma campanha bonita na Libertadores. Não tenha dúvida. O maestro Renato Augusto no Corinthians, o não menos maestro que ele no Atlético Mineiro e também brocador de gols Hulk. São os, na minha visão, junto com o River Plate, os 7 mais o River Plate, 8 times que vão de fato brigar pelo título da Libertadores, não tem como esconder, né? Inclusive, uma vez mais mesmo. A gente vê ali na capa que o mote ali do guia é exatamente esse: quem segura os brasileiros. Quem segura os brasileiros. Cada vez mais os times brasileiros abrindo vantagem em relação ao resto do continente, com algumas exceções, como você falou, o River Plate, alguns times como o Del Valle, que são bem organizados, estão crescendo, né? O Del Valle do Equador podem incomodar. O grupo do Corinthians. Só que, assim, o favoritismo é basicamente dos times brasileiros pela diferença econômica, pela diferença de investimento, diferença de qualidade de elenco, e as últimas finais e as últimas edições mostraram isso, como os brasileiros estão abrindo essa vantagem, né? Tá ficando, assim, muito distante do resto dos países da Libertadores. Nosso guia que já está à venda, já está nas bancas, portanto, você que quer saber tudo sobre essa edição da Libertadores, tirar suas dúvidas, se concorda, não concorda com as nossas análises, não tem problema, compre o Guia da Libertadores Placar, que é uma referência não só no Brasil, mas na América do Sul, em termos de futebol, de informação e, claro, né, de muito conteúdo bacana, diferenciado, com o Rodolfo Rodrigues que nos trouxe... Rodolfo não. Eu sou o Luiz. O Rodolfo trouxe semana passada. Não, Rodolfo Rodrigues, sim. O Rodolfo Rodrigues que nos trouxe junto contigo também na semana passada. Eu sei que você é Luiz. Falei, vai que ele confundiu. Eu falei, não, o Rodolfo que nos trouxe tudo, né, junto contigo. Sim, e vem aí o do Brasileirão também. Estamos fechando essa semana também com a ajuda do Rodolfo. Então calma que tem mais guia. O outro tão icônico quanto da Libertadores, que é o Guia do Brasileirão, também já nas bancas. E dessa vez com uma novidade que vem um bem coladinho no outro, mesmo uma semana só de diferença entre um e outro. Dobrou esse mês aí pra produzir os dois guias. Tava tranquilo, né? Foi sossegado. Um mês sossegado. Um mês bacana. Mas o bom é isso, começa o campeonato, já tá o guia na banca, então já tá resolvido, que é o que importa. E aí, nem naquela capa evidência... Na frente, né? Aquela mensagem subliminar de que pra muita gente Palmeiras e Flamengo largam com um passinho à frente. Tem o Galo ali numa retaguarda que deve também entrar pra fazer uma grande Libertadores. É difícil fugir disso, né? O Corinthians, pode ser que o Fluminense e o Inter surpreendam da mesma forma. O Atlético, por que não, faz um bom trabalho. Eu vou te falar, pra mim, meu palpite, se fosse pra apostar dinheiro, seria no Atlético Mineiro. Acho que vem fortíssimo esse ano então. e com a arena a ser inaugurada, né? Eu acho que o Galo vem forte. Mas, senhores, falando em palpite, que eu acho que também é o nosso tema hoje aqui no Redação Placar, é uma discussão que ela, de novo, vai ser muito eterna. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa matéria
Pega aí, Lelê. O que é o grande destaque dela? E por que eu falo de palpite, né? Porque a matéria simplesmente diz que não tem pra ninguém. De que, mesmo depois da morte do Rei Pelé, ele ainda segue absoluto em números, em títulos de relevância, em futebol, em diversos aspectos que o fazem ainda ser considerado o rei do futebol. E o mais legal é que esse mosaico lindo que foi feito é um mosaico que é uma compilação de todas as capas de jornais e revistas do planeta no pós-morte de Pelé. Né? No dia seguinte ou no mesmo dia da morte do Pelé, quando já se publicavam as informações, diversos portais de diversas partes do mundo, de praticamente todos os países com um mínimo de cultura futebolística, fizeram uma capa em homenagem ao Pelé. E o mais bonito é que nós tivemos a sensibilidade aqui na Placar de juntar todas essas capas e conseguir formar um mosaico esplendoroso como ele. O que é uma prova de que pro mundo, o Pelé segue absoluto. Mas teve a discussão levantada aí que um certo argentino ganhando a Copa do Mundo no ano passado ressuscitou essa discussão. É aí que eu queria chegar, porque aí tem muita gente, por isso que eu falei de palpite, que coloca em outras figuras como o Messi supracitado, ou então Diego Armando Maradona, ou qualquer outro jogador que você... Cristiano Ronaldo, enfim, caras que de fato mudaram a forma de se jogar e pensar futebol pós-Pelé, pudessem alcançá-lo e chegar nessa plataforma. Você pode escolher um deles, não tem problema nenhum. Tá no seu direito e esses caras fizeram por onde, em números, em títulos, em relevância, por onde passaram, de serem considerados jogadores históricos, icônicos e, por que não, maior que o Pelé. Cada um tem a sua visão. Ninguém tá aqui pra mudar a cabeça e o gosto de qualquer pessoa. Porém, a posição aqui tá clara. Existe um esclarecimento neste documento, que é a matéria que está na edição deste mês de Luizito Soares, Ele Não Morde, que é a nossa capa placar desta edição principal, que mostra que a matéria ela tem aspectos que tiram ainda essa possibilidade desses grandes gênios, porque são gênios, de alcançar o rei do futebol. Por quê? Eu posso só, então, começar aqui? Por favor. É o seguinte... Essas capas, elas foram escolhidas porque elas são realmente um dos argumentos. Um dos argumentos principais é que o Pelé é um senhor de 82 anos, morreu e causou uma comoção no mundo todo. Poucos atletas, ex-atletas, né, no caso, depois que morrem, vão ficando relativamente esquecidos, né? Os outros vão superando e tal, mas o Pelé, ele de fato foi eterno, né? A gente vê por essa comoção que ele causou, a gente até cita, dias depois morreu um Papa Bento XVI, e não teve tantas capas, não chegou nem perto, um Papa, não teve essa repercussão. E aí, por que isso acontece, né? Porque essa discussão com o Messi, a gente deixa claro, não é proibida, não é um pecado mortal comparar, claro que não. Inclusive, é bom dizer, a Placar não é uma revista pacheca, não é uma revista, a gente só fala de... Não é porque é brasileiro, não. Tanto que você vê aqui atrás tem uma capa do Maradona, tem várias capas do Maradona, tem capas do Messi. Desse mês é do a capa desse mês é Luizito Soares, então não é uma questão de nacionalidade, é uma questão da importância do cara. Então, o argumento é, tudo que o Messi está fazendo, que é maravilhoso e ninguém nega isso, todos nós somos fãs do Messi, o Pelé já fez e fez antes, fez primeiro, né? Então eu acho que... E aí tem os números, a gente separou, né? Os números da matéria para comparar. Tem alguns aspectos interessantes que... Tem muito a ver com aquele vídeo, né? A gente tem aí, depois vamos abordar isso agora, mas que me bateu esse aqui vídeo, rapidinho. A gente cita esse vídeo. Tá citado aquele na matéria. Vídeo do, Pelé did it first. Pelé fez primeiro, né? Eu acho que aquele vídeo ali é fantástico, incrível. com o lance de todos esses caras, de Messi, de Maradona, de Cristiano Ronaldo, etc. Ronaldo Fenômeno, etc, Romário, todo mundo. Qualquer um. Todos os dribles que foram viralizados com esses caras. Pô, caramba, esse drible do Messi. Mostra o Pelé 15 anos atrás fazendo, é isso. 15 não, né? 30. No caso do Cruyff, por exemplo. Ah, sim, do Cruyff, sim, exato. No caso do Maradona, uns 20 anos antes. Mas esse gráfico é o quê? Esse gráfico é dos números de gols deles por temporada, né? E aí, nisso, a gente tá colocando só os chamados gols oficiais, né? Tem até Tanto que o Pelé, o total é 762 ali, porque é só os jogos oficiais. Que isso é uma coisa que a gente pode debater também. A gente contextualiza na matéria, mas deixa eu achar aqui, porque tirando... por média, né, citando todos os jogos do Pelé e os 1.283 gols que
que ele fez na carreira, somando oficiais ou não, dão uma média de 0,93 por jogo. E a média do Messi era 0,79, né? A gente estava em 798, agora ele já tem 800 e pouco, né? Mas enfim, a média do Pelé ainda é maior. E a gente tá vendo quanto que o Messi é artilheiro e o do Pelé ainda era melhor. Esses são os oficiais. Nos oficiais não, nos oficiais tá equilibrado ali, né? Você vê que mas o Pelé tem menos jogo oficial, né? E o Maradona, que foi um monstro também, que a gente coloca nesse debate, mas você vê que é muito menos, né? O Maradona era mais criador do que finalizador. O Maradona tem essa questão do posicionamento, da característica de jogo, que é diferente do Pelé e do Messi, que eram mais meias atacantes. Mas é que não é tão, eu não acho que é tão diferente. O Pelé não jogava dentro da área, né? Muita gente que não viu jogar acha que ele era um camisa 9. Nunca foi. O Pelé era um 10 clássico, eles três, né? Em posicionamento, a área que ocupava em campo não é tão diferente, mas em característica era diferente. Assim. O Maradona sempre foi menos finalizador, teve menos esse poder de fogo do que os outros. Ele vinha carregando a bola mais por trás, né? Buscava mais em relação aos volantes, principalmente no Napoli, né? Mas é uma questão de característica, não é que você está comparando um meia com camisa 9, né? Basicamente jogavam na mesma região. 3 camisas 10, né? E aí, segundo atacante, meio atacante. Ele era um cara de mais articulação do que finalização. Claro, tinha total poder de finalização, de aceleração. Bom, os 2 gols de 86, uma né? coisa com velocidade, contra que eu acho importantíssimo a gente colocar sempre aqui nessas discussões, que eu sempre acho muito difícil comparar jogador de época diferente, né? Assim, eu já acho difícil comparar um cara de hoje com um jogador de 15, 20 anos atrás. Pra mim, o futebol já mudou totalmente daquela época. Você pega um jogo dos anos 2000 ali, você já percebe, comparando com hoje, que é mais devagar, tem mais espaço pra jogar, não tem tanta pressão na frente. Em decorrência disso, os defensores não precisavam ser tão bons tecnicamente. Tinha muito... Enfim, um monte de coisa diferente. Se você pegar um jogo de hoje pra um jogo da época do Pelé, então nem se fala. Né? Muita gente fala é outro esporte, e eu acho, é praticamente outro esporte. Falo isso sem juízo de valor, sem falar se era melhor, se era mais fácil, se era mais difícil. Evolução, né? Qualquer esporte é assim, né? É muito diferente, então isso torna muito difícil uma comparação, né? Objetiva. E nessa época do Maradona também é importante falar que o futebol tinha menos gols no geral, né? Os jogos tinham menos gols do que hoje, na média. Sim, ainda mais o campeonato italiano, mais travado, exatamente, né? Que era um campeonato baseado muito em defesas fortes. Você vê que a média de gols daquela época era mesmo pequena, os grandes artilheiros do campeonato tinham 20 gols, 20 e poucos gols. As pontuações eram menores, né? Porque eram 2 pontos, hoje já se vale 3. Então você tinha campeonatos mais apertados, mais disputados, né? Na época do Pelé se fazia muito mais gol, no geral, assim, né? Claro, o Santos era um super time. E porque a goleava com méritos, era mais aberta, né? Sim, acho que do futebol em geral, né? Naquela época era mais comum você ver uns placares de 9, 8, né? Hoje é um pouco mais raro e tal. E isso falo sem colocar ou tirar mérito de ninguém, é só constatando fatos, né? Então sempre que a gente vai analisar números, analisar friamente número nunca funciona, porque sempre tem que colocar o contexto da época, o contexto histórico. Essa é uma preocupação da matéria, assim. Os números estão aí para auxiliar, mas é isso, assim, porque a gente cita, tem alguns casos, as pessoas pensam assim, o Pelé ganhou 2 Libertadores, que já é incrível, mas ele disputou mais 2 em que o Santos reclama de ter sido muito prejudicado por arbitragem e tudo mais. Depois o Santos para de disputar. Ele abre mão de anos em que ele estava classificado para ir fazer as excursões na Europa. E nessas excursões ele enfrenta Barcelona, Inter de Milão, ele enfrenta os grandes times da época. Amistosos que não entram na conta. Muita gente diz que não vale para nada. Mas eram eventos. Poxa, é a mesma coisa. A gente naquela época, uma excursão do Santos para a Europa, os caras jogavam sério, jogavam pra ganhar, enfrentavam os melhores times da Europa e o Santos ganhava quase todos os jogos, né? Isso. O Santos, inclusive, ele ganha o Super Mundial, a Supercopa dos Campeões Mundiais, né? Com o Inter, acho que o Real Madrid também jogou. Enfrentando times, times grandes, de ponta da Europa. Um torneio amistoso, mas que tinha esse caráter. Então, o Santos foi... Até pra muita gente... já se cogitou o reconhecimento e para mim seria válido se conseguisse, não tem problema nenhum de um terceiro título mundial simbólico, esse Super Mundial, né? Porque ele fez essa versão que a gente vai acompanhar agora em 2025 do Super Mundial dos Europeus, claro, num espaço muito mais reduzido, com muito menos times. Mas tem umas semelhanças, né? Tem, porque o Santos, eles fizeram uma Recopa dos Campeões Mundiais e o Santos ganhou, ou seja, você ainda está
validando o seu título mundial contra campeões, né? Então, assim, é uma coisa que foi absurda, né? Outro ponto desse importante de contextualização de épocas diferentes que é abordado na matéria é o lance do Pelé não jogou na Europa. O Pelé jogou a carreira inteira no futebol brasileiro, mas assim, naquela época o futebol brasileiro era no mínimo igual ao europeu. Era melhor, porque se você pensar que o Brasil bem fácil ganhou de argumentar 50, que era melhor. 70, a América do Sul tinha um futebol melhor, né? Exatamente, Sim. o Brasil ganhou 3 Copas com jogadores que atuavam aqui no Brasil. Sim. Não é igual hoje, que hoje um jogador que se destaca, ele rapidamente vai para um time grande europeu. Eu vi um levantamento recente que pega não é nos só... Totalmente diferente, o Você futebol pega nos anos brasileiro 60, é né? melhor. De 60 pra frente, vamos pegar entre 60 e... Não vou nem estender muito. Entre 60 e 70. Quantos campeões mundiais saíram da América do Sul? 70% deles. Não, tem um levantamento recente, eu não me lembro, eu vi no Twitter, mas esses dias, depois eu vou procurar. Que não era só o Santos que ia lá nas excursões e ganhava de todo mundo, era o Palmeiras, o Botafogo, até o Corinthians que não ganhava título aqui, fazia excursão lá e ganhava dos caras. O Portuguesa é tricampeã da fita azul, não sei se vocês sabem. Jogou amistosos com times grandes. Exatamente. Não é que a Portuguesa bateu tadinha no Exato. Salamanca. Fita azul, pra quem não sabe, era um prêmio dado, acho que pela Gazeta Esportiva, né? Isso. Pra times que voltavam invictos de excursões pela Europa. Exatamente. Exato, então você vê, era a elite do futebol, tava aqui. Não, e era um grande evento, a excursão pela Europa era um grande evento, não era, vai fazer amistoso lá pra se preparar pro campeonato. Não, era como se fosse um campeonato, aqueles amistosos. E o argumento é esse, que assim, as pessoas, porque Eram o jogos Pelé sérios. jogava com fazendeiros. O Pelé era muito melhor do que os caras do nível da época dele, assim como o Messi também é. Então é mais ou menos isso. Eles são comparáveis, assim, tanto que essa matéria existe. Mas nos nossos argumentos... Precisa de muita contextualização, né? E eu acho também que tem uma diferença entre maior e melhor, eu acho. Não sei se vocês também vão por essa linha. Aí que tá, pra gente encerrar essa nossa edição do Redação Placar com chave de ouro. Maior e melhor. Por que e quem? Pra mim, vamos lá. Maior pra mim, acho que é indiscutivelmente o Pelé, como diz a matéria, porque o maior pra mim não diz respeito só à habilidade em campo, ao desempenho futebolístico do cara, é o impacto, é a persona dele fora de campo. E o Pelé foi a primeira estrela global do esporte, o cara que realmente mudou o modo como o futebol era visto, né? Ele não era só um jogador de futebol, ele era uma estrela global. E o impacto dele no futebol, acho que é incomparável com qualquer outro que veio depois. Não à toa, o apelido dele é o rei do futebol, né? Melhor aí eu já acho que é muito subjetivo, porque é muito difícil comparar épocas diferentes. Tinha um monte de coisa que era mais difícil na época do Pelé, por exemplo. A arbitragem deixava correr o jogo, era butinado o tempo inteiro. Gramados horríveis, equipamento pior. Aí, tua matéria aí, Lelê. Isso Esse é um levantamento que ele fez ontem no site. Ouvindo alguém. Sormani quer participar. Sormani tá indignado? Já deu o voto dele. Não, o Sormani já deu o voto dele em relação. Quem será que o Sormani prefere? Não, depois a gente descobre. Sim, maior e melhor nessa comparação, Diego Armando Maradona. Fábio Sormani. Ele falou mesmo, ele falou lá. Tá bem claro. Pra ele o Maradona é o melhor, é verdade, ele falou. Mas depois ele pode se explicar melhor, antes que ele invada o estúdio aqui. Mas essa matéria dos hat-tricks é interessante também. O Leandro e o Guilherme ontem levantaram esses dados, porque o Messi chegou a 57 jogos marcando mais de 3 gols, e a gente falou, nossa, é incrível, 57 jogos, né? A gente foi ver do Pelé 130. Então. 130. E aí 130. Você define o que, então? Não, pra mim é mais ou menos o que o Leandro falou. Pra mim, o maior é o Pelé, não tem a menor discussão. Pra mim, assim, o que o Messi fez aos 35, o Pelé fez aos 17. Então, assim, e depois fez mais 2 vezes, e mais todo o resto. Agora, o melhor, aí sim, eu acho que cabe discussão, e eu acho que não é pecado nenhum achar que o Messi é o melhor tecnicamente de todos os tempos. É natural, isso nos esportes, em todos os esportes, né? O melhor, geralmente, é o que está atualmente, porque ele viu todos os outros fazerem, vai repetir com melhor nutrição, né, e tecnologia e tudo mais. O jogo de hoje exige mais dos caras, em geral, assim. Se você pegasse o Pelé de 58 e botasse ele hoje jogando, ele ia ter muita dificuldade, com menos espaço. Eu acho que só do Pelé só dessa discussão existir já mostra o quanto o Pelé era absurdo. A gente até cita, só pra fechar, no fim da matéria, hoje existe um debate na NBA, LeBron James ou Michael Jordan, e a maioria das pessoas que viu os dois diz que era o Michael Jordan o maior. Só que, tecnicamente, talvez você vai dizer, o LeBron é tão bom quanto ou melhor, né? Então é mais ou menos isso. Assim como a gente pode encerrar com chave de ouro, olhando pros maiores
goleadores em um jogo só, os hat-tricks de carreira. E me espanta que... Cara, o Romário tem gol, hein? Não, Nossa o Romário tem gol, sim. Senhora. Romário, Cristiano Ronaldo, a gente vê os 130 do Pelé. O A Romário, gente vê números baixíssimos do Neymar, né? Que tem uma carreira mais longeva que o Mbappé, que também só tem 14. E contrapondo todos eles, essa máquina norueguesa chamada aí. Erling Haaland, ele não joga bola, ele faz gol. Não joga futebol. que já tem 50, né? É isso? Não, Não, 57 do 18, Messi, já 18. tem 18. Vai passar o Mas Ronaldo mês que vem. Exato, mês que vem já pode passar o Ronaldo e que tá subindo, né? O 57 do Messi, que ficou em cima ali, já tem 18. Só uma curiosidade do Ronaldo rapidinho. Tem 20 hat-tricks, 16 deles foram antes da lesão. Pois é, Você essa é vê a diferença. como- O Romário jogou até praticamente 40 Como anos. a lesão É. mudou muito o Ronaldo. Né? Cristiano também já mais veterano, o Messi também já entrando mais veterano. E aqueles que têm uma idade ainda bem aceitável, por enquanto, né? O Mbappé só com 14, o Neymar que tinha expectativa com 21, e o Haaland que tá jantando todo mundo e que se tornará o melhor jogador do mundo, se não nessa, na próxima temporada, fácil, fácil. Senhores, valeu. Valeu. Uma honra, hein, como sempre, Lelê. Valeu. Valeu. Luizão, Fica, obrigado. tamo juntos. Mais uma edição do Redação Placar, ó. Rodolfo. Ainda. Obrigado, Rodolfo também, né? Também. Mas não te chamei de Rodolfo. Eu sei, não, eu brinquei também, eu falei. Aqui, ó, nossa edição segue nas bancas de Ele Não Morde, com esta matéria espetacular do comparativo. Que ainda, ó, tá, vou até tampar minha cara aqui, ó, ainda não tem pra ninguém em relação a Pelé. Mas, claro, também as duas novidades que estão chegando. Uma delas já nas bancas. O Guia da Libertadores já está nas bancas, da Placar. E, Semana que vem? semana que vem, Brasileirão. o Guia do Brasileirão. O tão aguardado guia para você saber tudo a respeito do time do Aí. seu coração, tá bom? Gente, uma Valeu. honra. Deixem seu like. Deixem... Não, superchat não dá porque não é ao vivo. Não é. Mas Não. propague o nosso programa. Compartilha, comentem. Quem para você é o maior? Messi? Maradona? Pelé? Ou outro? Fique à vontade, participe. Valeu, gente.